Goiânia, setembro de 1987. O acidente radioativo em Goiânia. Em setembro de 1987, Goiânia viveu o maior acidente radiológico do mundo. Tudo começou com um brilho azul, bonito, misterioso, mortal. Um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada acabou nas mãos de catadores de sucata. Dentro dele estava o Césio-137, um material invisível, que contaminou ruas, casas, famílias e mudou para sempre a vida de centenas de pessoas. Minha participação no acidente começou no dia 29, quando eu fui contactado por um colega para identificar um material que se encontrava na antiga vigilância sanitária, e a partir desse momento da identificação que eu constatei que era material radioativo, e aí iniciou o acidente. Eu morava no fundo da casa do Ivo, né? Que é o pai da Leide. E tinha só 7 meses que eu tinha mudado para cá, que eu morava em Anápolis. E aí, quando isso aconteceu, o Devair tinha adoecido, né? E estava acontecendo as coisas, mas ninguém sabia do que se tratava. Igual o Ivo foi lá ver ele, que já estava passando mal. A hora que ele ia embora, aí ele, por causa do brilho, que era muito, né, nessa peça, aí ia mostrar para ele. Mostrou para ele e tirou um pouquinho, tirado com um pequeno buraquinho, com a chave de fenda, e colocou no papel. E colocou num papel e colocou no bolso e levou para casa. Aí chegando lá, e foi no quartinho da Leide e colocou. Aí ela brincando com aquilo ali, como eu morava lá no fundo, toda hora eu estava lá na casa deles, né? Aí a hora que eu entrei, ela virou e falou assim para mim: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Aí eu entrei. No que eu entrei, ela mesma apagou a luz. Aquilo brilhou muito. Parecia soltar raios. O brilho parecia mágico, mas era radiação pura. E eu não importei muito com aquilo, né? Aí, como o Ivo, pai dela, a gente brincava muito, igual 2 irmãos, né? Aí ele brincou comigo, falou: vou fazer a Aldete ficar bonita. Foi a hora que ele pegou, segurou, que tá aqui o sinal dos dedos dele, e passou somente o papel no meu pescoço. Aí passou no meu pescoço, o pozinho caiu pelo seio, né? No corpo tem lesões, o corpo inteiro, essas manchas escuras que eu tenho no rosto também Aí, só que eu não importei, né? Aí ainda peguei um pedacinho e fiquei com ele na mão. Eu queria levar para mostrar pro meu marido. E fui, cheguei lá, falei: ó, meu bem, olha aqui, que coisa interessante isso aqui. Apaguei a luz para ele ver. Ele viu aquilo, mas não importou. E eu fui, deixei com ele, né? E ele não importou com aquilo, ficou em cima da cama. A minha filha mais nova, sempre que ela dormia, ela dava dor de ouvido. Porque ela chorou de dor de ouvido, aquilo clareou, eu fui para levantar, né? E vi que aquilo brilhou no meio da minha cama. Eu fui, só peguei e joguei do lado para cair no chão, só que não caiu. Aí foi onde meu esposo ficou com o braço em cima, e é onde ele tem a lesão. Inclusive, ele fez até já enxerto nesse braço. Isso aqui ardia muito aqui no meu pescoço, né? Onde meu primo passou. Aí eu falei para minha sogra, eu falei: olha, isso foi um negócio que meu primo levou para casa ontem. Ela falou assim: nossa, isso deve ser muito perigoso. Eu me lembro que ela foi no quarto, pegou um creme, que era até um creme de pino da Avon, e veio com as próprias mãos dela, passou no braço do filho dela e no meu pescoço, para refrescar um pouco. E isso aqui foi virando bolhas, como se fosse um queimado. Foi virando bolhas, sabe, que eu vinha com um palitinho de dente furado. Ninguém sabia o que estava acontecendo. As vítimas buscavam farmácias, médicos, mas o veneno invisível já estava espalhado pela cidade. Eu comecei a sentir mal-estar, aí ter vômito, diarreia ao mesmo tempo, né? E aí foi isso. Foi o dia todo, dor de cabeça, até que me parece que foi no outro dia, eu passando mal, com febre, muita febre, sentindo aquele mal-estar. Eu já tinha vomitado tudo que tinha de vomitar, não tinha nem onde sair mais. Só que tanto fazia eu pôr açúcar ou sal na boca,
para mim não fazia diferença, que eu não sentia diferença entre o sal e o açúcar. A hora que saiu o plantão, o primeiro plantão que saiu a respeito do Césio, aí eles falando, alguém que teve contato com alguma dessas pessoas, por favor, encaminha imediatamente para o Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico se transformou no centro da operação de emergência. Milhares de pessoas passaram por triagem. Naquele momento, o mundo inteiro voltou os olhos para Goiânia. A porta do hospital era assim, era impraticável transitar na portaria do hospital por força desse movimento que o mundo inteiro passou a ter os olhos para Goiânia. E quando eu aqui cheguei, ainda sem noção exata da magnitude desse acidente, eu já fui direto levado para o Estádio Olímpico de Futebol. E lá no Estádio Olímpico de Futebol tinham as principais vítimas do acidente radioativo, né, aguardando serem melhor avaliadas por equipe médica. Ao final daquele trabalho todo de avaliação, ao sair da área quente, passar pela zona intermediária, os técnicos de radioproteção foram me monitorar e o aparelho do contador Geiger, ele estourou. Esse é um momento que eu nunca mais vou esquecer, é um momento impactante para mim. O evento Césio 137, que ocorreu em 87, foi o maior evento radioativo, um dos maiores eventos radioativos do mundo, né? Veio logo depois de Chernobyl, né? Então, Chernobyl estourou um reator na usina lá na Rússia. E aqui foi uma cápsula, né? Que foi aberta. Então, assim, depois de 40 anos, relembrar isso é contar uma história que deve ser lembrada, mostrando os cuidados e as repercussões de tudo que aconteceu, né? Foi um evento grave, muitas pessoas impactadas, e foi num período que também a cidade estava muito cheia, né? Porque foi exatamente na semana da MotoGP que ocorreu em 1987, o primeiro evento de MotoGP aqui em Goiânia. Entre as vítimas estava uma menina de 6 anos, Leide das Neves. E o que mais me marcou foi quando eu retirei às 10h30 da noite do dia 29, a menina Leide das Neves, que estava altamente contaminada, e eu não conseguia medi-la de tão contaminada que ela estava. Primeiro eu fiquei sabendo que a Maria Gabriela tinha falecido. Depois fiquei sabendo que a Leide tinha falecido. Passados dias, fiquei sabendo dos funcionários do meu primo. E eu cheguei no momento de pensar que eu não voltaria também. Mas sobreviver não significava voltar a viver. Aí sim que voltamos, a gente sentiu assim, discriminação por todos, principalmente por familiares. Cheguei a pensar que eu não ia ter vida normal, igual eu tinha antes, né? Eu achava que tudo tinha acabado, porque demoliu casa, demoliu com tudo que tinha dentro, levou e tudo. Então, eu não tinha aquela esperança de levar uma vida normal. Achava que... Então, isso foi muito difícil. Eu depois fui procurar escola para eles, a escola não quiseram aceitar eles quando eu falava, né? Eu preferia contar do que esconder, porque eu tinha medo de ser discriminado na escola. Isso nada acabou para nós, porque a discriminação ainda existe em muitos lugares. Nós não estamos falando só de fazer uma creche ou qualquer coisa, nós estamos falando em primeiro manter esse povo vivo. Como é que sobrevive sem remédio? Até fome eu já passei, porque o salário que a gente recebe do Estado é insuficiente para a gente comprar remédio, comida e tudo. Cesta básica, tentativa de arrumar remédio, algumas vai ser despejada, a gente vai lá, faz uma vaquinha e ajuda a pagar esses aluguéis. Recentemente aí, não foi um ano lutando para regularizar a documentação da associação, mais um ano lutando com esse governo aí para poder reajustar o salário, porque era R$ 954. Aí você tira 450 de empréstimo, sobra 500. Você tira R$300 de remédio, sobra R$200 para alguns, para pagar água, luz, aluguel e alimentação. A conta não fecha. Uma vez que o poder público lá atrás tirou a medicação. Então, quando chega uma receita, a gente tem como associação, você tem que sair fazendo vaquinha nos conhecidos, nas igrejas, naqueles parentes dos parentes, para ver se a gente consegue preencher essa lacuna.
que a gente entende também que conseguimos, com muito custo aí, não só reajustar o salário, mas equiparar ele ao salário mínimo, porque aí agora nós não temos mais de todo ano estar lutando por reajuste. Vai ser automático, assim como é a pensão federal. O acidente acabou. A contaminação não. Décadas depois, as sequelas continuam físicas, emocionais, sociais. Mas as vítimas estão ainda hoje aí, né? O Estado precisa cuidar dessas vítimas e tem feito cuidado, mas pode sempre fazer um pouco mais, pode sempre melhorar. Porque esse acidente é exatamente um acidente, é um incidente, um acidente, onde não havia nenhuma expectativa de que aquilo pudesse acontecer em Goiânia ou em qualquer parte do mundo, mas ocorreu. E aí, portanto, o Estado brasileiro, o Estado de Goiás precisa proteger essas vítimas. Já faz muito por isso, mas pode fazer sempre um pouco mais e fazer melhor, para que possam torná-los com vida menos sofrida, porque passaram um sofrimento orgânico, um sofrimento corporal, um sofrimento social, um sofrimento de perdas, né? Tudo isso eles viveram muito intensamente, quem está vivo até hoje. Portanto, merece o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa consideração para que eles continuem tendo vida saudável, crescente, no estado que precisa protegê-lo. São Médico Goiás é a entidade de grande importância, porque ela carrega consigo o dever da defesa da classe médica, defesa acadêmica, científica, defesa social, defesa cultural, defesa jurídica. Então ela está ao lado do médico. A Ação Médica é a entidade médica mais antiga de Goiás, fica aqui, portanto, no edifício Órion, e ela tem essa necessidade de fazer a proteção ao médico, né? É a verdadeira casa do médico, sem nenhuma limitação. Portanto, acolher esse episódio que envolveu fortemente a saúde em Goiás, fortemente a saúde brasileira, e a classe médica goiana foi muito envolvida com esse episódio, depois de 4 décadas, fazer esse acolhimento dessas vítimas, reprisar esse evento, tornar vivo essa história para que ela nunca mais seja repetida. Então, conhecer para não repetir. Mostrar a importância do cuidado com todo o material radioativo, né? Então, mostrando e o tamanho do impacto, quantas famílias envolvidas, o tanto de médicos envolvidos, né? Médicos envolvidos no atendimento, no tratamento, no acompanhamento, e as pessoas envolvidas, a Leide das Neves, que recebe o nome da fundação, né, com o nome dela, contando toda a história das famílias envolvidas e todo o entorno ali do setor aeroporto. Anos depois do acidente, uma gravidez trouxe medo e esperança. E eu fiquei grávida, né, e fiquei assim preocupada, né, com o que podia acontecer. A orientação médica científica da época era de que o desejável é que essa gestação fosse interrompida. Eu fiquei firme em Deus que tudo ia dar certo. Graças a Deus, nasceu perfeito, sadio. Aqui eu estou prova de que, graças a Deus, transbordando saúde, meu filho, minha família, e hoje eu sou a base, né, da minha família ali, por ser o caçula, e hoje eu tenho como se diz, uma qualidade de vida melhor, de estar podendo cuidar da minha mãe e do meu pai, né? Então, isso aí, eu acho que para uma mãe e para um pai não tem dinheiro que pague, né? Carlos Alexandre é uma homenagem ao Carlos Eduardo Brandão, ao Carlos Alberto Nogueira e ao Dr. Alexandre Rodrigues de Oliveira. O acidente com o Césio 137 não terminou em 1987. Ele continua na memória, no corpo e na vida de quem sobreviveu. Eles trazem a marca, né, dessa tragédia. A gente sabe, os estudos mostraram que a maior perda é a psicossocial que eles tiveram. Permitir que pessoas possam acessar, possam conhecer, possam entender e possam disso tirar aprendizado no sentido de trazer proteção à sociedade onde vivemos, proteção à nossa comunidade. Então, conhecer para fazer melhor, conhecer para proteger. O fato da MG estar envolvido nesse documentário é uma forma também de ouvir aquilo que não foi publicado, né? Então, é ouvir as pessoas que estiveram envolvidas.
Então, às vezes, a gente ouvir as pessoas que estiveram próximas e estiveram envolvidas com isso, traz mais memória e complementa toda a história que foi divulgada e publicada. E esse documentário, essa história, é relembrar tudo que aconteceu com respeito, honrando as pessoas que partiram por conta disso, né, e relembrando e dando valor a quem cuidou disso e trabalhou de forma adequada nesse momento de crise, nesse evento radioativo mundial. Isso é o interessante. Tem fé em Deus, eu acho que ainda me segura aqui em cima dessa terra é Deus. Hoje eu não acredito que foi eu que passei por tudo isso. E estou aqui, né? O brilho azul desapareceu, mas a cicatriz permanece. E lembrar é uma forma de proteger o futuro. 40 anos depois, ainda existem histórias que precisam ser contadas.